Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. Terminou nesta segunda-feira, dia 29 de maio de 2023, a 9ª rodada do Brasileirão da Série B. E o canal Resenha com Magalhães, como de costume, dentro do possível, vem fazer o resumo do que aconteceu na rodada, com os resultados, a classificação e alguma situação peculiar que tenha acontecido. Então eu já venho logo pedindo a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque nos comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá dizer o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, né, para falar de política e de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é no nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver vendo lives, e você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração, que cifrão que está do lado do compartilhar. Valeu? Então vamos lá, galera. Vamos aqui falar sobre os resultados que aconteceram nessa 9ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Bom, tivemos o CRB, Alagoas, Maceió, terra de meu pai, Lorinaldo Bezerra, meu primo que já se foi, papai do céu já levou, Roberval Bezerra, grande Roberval, cara, muito gente boa, muito engraçado, psiquiatra, gente boa, Roberval. Bom, mas papai do céu já levou o Roberval. CRB perdeu mais uma, perdeu agora para o Juventude em casa. CRB 1, Juventude 2. Cara, acho que eu, no meu pré-jogo, no pré-rodada, né? Eu acho que nos palpites, eu dei palpite CRB. Acho que meu coração falou mais alto. Mas não deu CRB acabou perdendo em casa para o Juventude. A situação do CRB é dramática, é complicadíssima a situação do CRB. Bom, daqui a pouco a gente fala sobre a classificação. Tivemos Ituano 3, Londrina 1. Acho que se eu não estiver enganado, acho que eu apostei. Eu dei um palpite na vitória do Ituano sobre o Londrina, acho que eu acertei. Ituano 3, Londrina 1. Não sei se eu dei o placar, acho que não dei placar não. Mas eu entendia que o Ituano poderia vencer o Londrina em casa. Aí eu acho também um resultado normal. Avaí 1, Vitória 1. O líder do campeonato está dando umas osciladas, 2 derrotas, 1 vitória, agora um empate. Mas isso é muito normal. Acho muito normal essa oscilação do Vitória. Muito normal. Anormal seria, na minha opinião, se não oscilasse. Não é isso que o torcedor quer. Mas a oscilação eu acho muito normal. Até para o time encorpar, saindo dessa situação de intranquilidade, né, para voltar a ficar tranquilo. Então, um jogo contra o Avaí está aqui na... Eita! Desculpa. É que eu já estou fazendo o vídeo à noite, né? Depois que acabou a rodada, já está me batendo sono. O Avaí está na zona de rebaixamento, lá na 17ª colocação. E o Avaí é o primeiro, continua na liderança do campeonato. Mas era um jogo difícil. Acho que eu tinha apostado no Vitória. Eu acho que eu tinha colocado Vitória. Acabou não acontecendo. Você pega aqui os números do jogo. O Avaí foi mais incisivo. O Avaí chutou mais do que o Vitória. Então, lógico que eu não gosto muito de ver números, se basear por números. Mas você vê posse de bola do Avaí mais chutes em direção ao gol, mais chutes ao total. Ou seja, parece que o Avaí tentou mais do que o Vitória. O Vitória, a impressão que dá é que jogou um pouco no contra-ataque. A impressão que dá não. Olhando aqui, o Vitória abriu o placar, então está explicado do porquê que o Avaí foi mais para cima. Que o Avaí abre o placar e toma o gol de empate no final do jogo. Então, quase que o Vitória consegue a vitória, mas o Avaí conseguiu um empatezinho ali, quase que no apagar das luzes.
mais ou menos dos 40 minutos do segundo tempo. Cara. Isso acontece. Então acabou dando empate aí, Avaí e Vitória. Tivemos Atlético Goianiense e Botafogo 1-1. Cara, esse jogo eu não me lembro se eu falei empate ou Atlético Goianiense. Mas você pega aqui o scout do jogo, a estatística. 70% de posse de bola do Atlético Goianiense, número de chutes a gols igual, e número de chutes ao total também muito parecido. Então foi um time atacando e o outro contra-atacando. Mas quando você pega números em direção ao gol 4-4, não foi um jogo que teve muitos lances de emoção, a princípio, né? Porque 4 chutes em direção igual, 4 chutes no outro lado, jogo legal tem que ter acima de 8. 8 chutes para um lado, 8 chutes para o outro em direção ao gol. Porque aí os caras estão com a pontaria legal. 4-4 é um número baixo. Mas não vejo um resultado fora do comum, Atlético Goianiense e Botafogo, não. Ponte Preta 1, Vila Nova 0. Resultado surpreendente. Surpreendente pelo que o Vila vem fazendo. O Vila era o único time invicto da Série B. O único time invicto da Série B era o Vila Nova. E acabou perdendo essa invencibilidade, ou seja, não tem mais nenhum time que não tenha derrota. E a Ponte Preta estava lá na parte de baixo da tabela, estava com 7 pontos, acabou saindo da zona de abaixamento, se eu não estiver enganado, estava na zona de abaixamento, e a Ponte Preta consegue uma grande vitória, cara. Uma grande vitória em casa contra o Vila Nova, que estava muito bem. O único time que não tinha perdido. Então, um destaque, a vitória da Ponte Preta em cima do Vila Nova. Vamos dar uma olhada aqui nos números rápidos. Ponte Preta não teve mais a posse de bola foi bem equilibrada. Ponte Preta chutou 17 vezes contra 12. E em direção ao gol, Ponte Preta deu 5 chutes e o Vila Nova apenas 1. Bom, você jogar 90 minutos e dar um chute em direção ao gol, você merece perder. Então, a derrota do Vila Nova está explicada. Deu apenas um chute em direção ao gol. Então está explicado aí o porquê da derrota. Mirassol 1, Criciúma 0. Paz, Mirassol está aqui na 5ª colocação com 16 pontos. O Criciúma é o 4º com 17. Os dois na parte de cima da tabela. Vamos dar uma olhada nos números aqui do jogo. Mirassol deu 14 chutes e o Criciúma 7. O Mirassol deu 2 chutes. Porra, que jogo, cara. Puta que pariu. O Mirassol deu 2 chutes em direção ao gol. E o Criciúma 1. 3 chutes no jogo inteiro em direção ao gol. Foi um milagre ter saído o gol, então, né? Foi um milagre, porque, pelo amor de Deus, cara, os dois times não tiveram 80% de acertos do passe. Os dois tiveram menos de 80%. Ou seja, ter saído gol nesse jogo, praticamente um milagre, né? Praticamente um milagre. De 2 chutes em direção ao gol, o Mirassol acertou 50%. Um ele errou e o outro ele fez gol. Rapaz, bem baixo, bem baixo. Então, para quem deu 2 chutes em direção ao gol contra 1, mereceu ganhar quem deu 2 chutes, né? Pelo amor de Deus. Jesus. Ceará 0, Novo Horizontino 3. O Vozão tomou de 3-0 em casa. Mas outro resultado para se chamar a atenção. Porém, diferentemente de Ponte Preta e Vila Nova, a Ponte Preta estava embaixo, lá embaixo. Vila Nova lá em cima. O Ceará não está brigando contra o rebaixamento. Está ali no meio da tabela. Então esse 3-0 fora de casa do Novo Horizontino, porra, cara, chamou muita atenção. Porque o Novo Horizontino se deu bem. Por quê? O Vitória não ganhou. O Vila Nova perdeu.
O Criciúma perdeu. Ele acabou abocanhando. E o Novo Horizontino é o segundo colocado na Série B hoje. A vitória do Novo Horizontino foi espetacular. Um dos destaques. Aí você pega aqui, ó, os números do jogo. O Ceará deu 10 chutes, o Novo Horizontino 15. O Ceará deu 4 chutes em direção ao gol, o Novo Horizontino 5. Posse de bola foi do Ceará. O Ceará teve mais acertos de passe. O Novo Horizontino errou muito passe. Fez mais faltas. Mas o Novo Horizontino chutou mais e acabou ganhando o jogo. Pelos números aqui, deve ter sido um time atacando e o outro contra-atacando. E o time que contra-atacou levou vantagem, que foi o Novo Horizontino. Fez um gol no primeiro tempo e 2 gols no segundo tempo, o Novo Horizontino. Uma derrota, olha, doída para o Ceará. O torcedor do Ceará deve estar reclamando a dar com pau, e a galera que não gosta do Barroca deve estar falando, avisei, deve estar lambendo os beiços, né? É uma derrota doída e uma vitória muito consistente, muito importante para o Novo Horizontino. Um dos destaques dessa rodada é a vitória do Novo Horizontino, fora de casa perante o Ceará. E uma dos fracassos, como é que eu vou usar? Uma das decepções, né, é o Ceará, com essa derrota. Tivemos Sport 4, ABC 1. Sport, que na minha opinião é um dos times favoritos a chegar à Série A, tem 2 jogos a menos, mas jogou do jeito que quis, comandou o jogo o tempo inteiro. O ABC está muito mal, o ABC de Natal muito mal mesmo. Tem o vídeo desse jogo aqui no canal, beleza? Não tenho o que contestar a vitória do Sport, muito merecido, incontestável o Sport. Daqui a pouco a gente vai ver na tabela aqui que apesar do Sport não estar no G4, mais pontos perdidos, o Sport está bem. Ganhando os 2 jogos que faltam, o Sport acho que assume a liderança. Daqui a pouco eu vou fazer as contas ali. Eu fiz até uma conta errada, e depois eu me corrigi. Eu fiz uma conta 9 vezes 3, eu falei 28. 9 vezes 3 é 27. Mas eu falei 28, acabei escrevendo lá nos comentários. Eu pedi desculpa. Mais uma grande vitória do Sport em casa contra o ABC, que é o último colocado. Tombense 1, Guarani 1. Tombense está lá na zona de rebaixamento e o Guarani é o 8º colocado. Vamos aqui para os números dessa partida. Você pega aqui o Tombense, chutou 17 vezes, o Guarani 14, o Tombense chutou 2 vezes em direção ao gol, o Guarani chutou 5, posse de bola muito equilibrado, precisão nos passos muito equilibrado, ou seja, os números são muito iguais. A diferença é nos chutes em direção ao gol, chutes certos no gol. O Guarani chutou mais, mas pelos números aqui, ter dado empate, não me parece que foi injusto o placar não de 1-1. E fechando a rodada nesta segunda-feira, Chapecoense 0, Sampaio Corrêa 1. Chapecoense chutou 17 vezes. Sampaio Corrêa 14. Chapecoense deu 4 chutes em direção ao gol. E o Sampaio Corrêa deu 1 chute em direção ao gol. Magalhães, então é 100%, né? Sampaio Corrêa deu 1 chute e fez um gol. Não. O gol foi contra. O gol do Sampaio Corrêa foi contra. Ou seja, um chute que ele deu, errou, né? Porque o gol foi contra. Teve 40%. Cara, 1 chute em direção ao gol e ganhou o jogo. É doído.
Pro time que perde é doído. Depois que você pegar lá, meu irmão, eles deram um chute em direção ao gol e eles ganharam o jogo. Porra, é complicado, cara. Complicado. Meu irmão, erros de passes. O cara deve ter sido o jogo que teve mais erros de passes, foi Chapecoense e Sampaio Correia. Rapaz, de doer precisando dos passes. Olha, acho que nem no fraldinha nego erra tanto passe assim. Pelo amor de Deus. Mas o Sampaio Correia acabou ganhando essa partida. Então, vamos lá para a classificação. Terminada a 9ª rodada, o Vitória é o líder com 19 pontos em 9 jogos. O Novo Horizontino é o segundo colocado com 17 pontos em 9 jogos. O Vila Nova é o terceiro colocado também com 17 pontos, só que em 8 jogos. O Vila Nova tem um jogo a menos. Se o Vila Nova ganha esse um jogo a menos, ele é o líder do campeonato com 20 pontos. Então a situação do Vila Nova é muito boa. O Criciúma é o quarto também com 17 pontos em 9 jogos. O Mirassol é o quinto com 16 pontos em 9 jogos. O Botafogo é o sexto com 16 pontos em 9 jogos. O Atlético Goianiense é o sétimo com 16 pontos em 9 jogos. O Guarani é o oitavo com 15 pontos em 9 jogos. E o Sport é o nono colocado com 14 pontos em 7 jogos. Um dos jogos é contra o Vila Nova. Eu acabei de falar agora que se ganhar esse jogo que falta, vira líder. O Sport tem um jogo contra o Vila Nova e tem um jogo, se eu não estiver enganado, contra o Tombense. Não, contra o CRB. Se o Sport ganha os 2 jogos, soma 6 pontos. Tem 14. Vai a 20. Assume a liderança do Campeonato Brasileiro. Então, o Sport está muito bem. O Sport ganhou 4, empatou 2 e perdeu 1. Vem numa campanha ali boa. De 7 jogos ele ganhou 4. Ganhou mais da metade. Então, bom. O Sport vem bem na sua caminhada. Eu gosto do Sport ali na 9ª colocação, mas tem que lembrar. Faltam 2 jogos. E o Sport tem condições de ganhar os 2. Tem time para ganhar do Vila Nova, que está muito bem o Vila Nova, e tem time para ganhar do CRB, que está lá embaixo na tabela. Então a posição do Sport na minha opinião, a posição do Sport é transitória. É uma posição de passagem, não é uma posição real a do Sport. Na 10ª colocação, o Ceará com 13 pontos em 9 jogos, o Juventude é o 11º com 12 pontos em 9 jogos, o Sampaio Correia é o 12º com 12 pontos em 9 jogos, o Ituano é o 13º com 10 pontos em 9 jogos, o Londrina é o 14º com 10 pontos em 9 jogos, a Ponte Preta é a 15ª com 10 pontos em 9 jogos, a Chapecoense é o 16º, primeiro time fora da zona de abaixamento com 9 pontos em 9 jogos. Na zona de abaixamento, o Avaí com 17, na 17ª colocação com 8 pontos em 9 jogos, a Tombense na 18ª colocação com 5 pontos em 9 jogos, o CRB na 19ª com 5 pontos em 8 jogos. Se o CRB ganhar esse jogo que é contra o Sport, ele vai a 8 pontos, não sai da zona do rebaixamento. Então a situação do CRB é pior ainda. Mesmo faltando um jogo, ele não consegue sair se ganhar esse jogo. A situação do CRB é complicada. E em último lugar, o ABC de Natal, na lanterna, com 4 pontos em 9 jogos. A próxima rodada é no final de semana, já em junho, dia 2, 3 e 4 de junho, teremos a 10ª rodada do Brasileirão. Então tá aí, um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!